Beleza. Começar, quem for entrando vai entrando, pega no meio do caminho mesmo. É, só antes de começar a passar os assuntos, uma ideia que eu tava em mente, tipo, a gente vai explicando aqui, alguém tiver pergunta, só levantar a mãozinha aqui, só pra ficar organizado. Matos é um safado, né? Só levantar a mãozinha aqui pra ficar organizado mesmo. E aí, quando eu achar uma brecha aqui no meio do que eu tô falando, pra não perder o raciocínio também, aí eu tô com a outra tela aqui, vendo vocês, vendo as fotos de perfil de vocês. Aí eu paro e posso fazer as perguntas. Mas a ideia é bem interativo mesmo, até porque eu detesto palestrinha, né? Eu gosto de algo mais prático, algo mais interativo. Então, detesto se for só eu falando aqui, né? É bom que tenha participação, é bom que tenha dúvidas. Lembrando também que nenhuma dúvida é inútil ou nenhuma dúvida é burra, toda dúvida é válida, independente do que você acha sobre a sua própria dúvida. Não sei fazer um print Python, é uma dúvida válida. Então, qualquer dúvida é válida. O que não pode é ficar com a dúvida. Isso não é permitido. A ideia mesmo aqui também, eu não sou detentor de toda a verdade, né? Da verdade universal. Eu estou apenas repassando algumas coisas que eu aprendi durante o tempo, algumas coisas que aprendi com outras pessoas e que eu acho que podem influenciar, né? Principalmente na questão de quem está procurando uma primeira vaga e tal. É, e é isso. Deixa eu. Aqui. Não vou só apresentar slide também, né? Vou mostrar LinkedIn, mostrar as plataformas aqui que eu uso, geralmente. Eu fiz os slides só para me basear mesmo, ter uma linha de raciocínio coesa, mas aí também não esperem só que eu vá ler os slides, né? Não ia detestar se fosse assim, né? Se eu participasse de algo assim. A informação acadêmica, tem a maioria da galera já me conhece mesmo, mas tem gente que não conhece, então é importante. Então, eu fazer um contexto da história também, que a galera pode se identificando, né? Eu comecei a programar ali mais ou menos com 16, 15 anos. No ensino médio eu fiz umas aulas de robótica, vi que gostava, mexia com Arduino na época, hoje não sei mais nada, mas mexia na época. Vi que gostava e gostei. Decidi entrar na área, né, de cabeça. Não era meu sonho era fazer engenharia mecânica, mas não tive a oportunidade de fazer, né? Principalmente por causa de condições financeiras. E acabei optando pela área de tecnologia porque era alguma coisa que consegui ter uma certa afinidade ali. Óbvio também que já quis ser jogador de futebol, mas também não sei jogar bola, né? Então a gente tende a ir pro lado que a gente consegue ganhar um pouquinho de dinheiro na vida, né? Aí entrei na graduação, Sistemas para Internet, no Google TSI, lá no IF. Entrei em 2018. Entrei em 2018, paguei várias disciplinas. É um curso bem pesado, entre aspas, bem extenso. Reprovei muitas disciplinas, isso eu geralmente sempre gosto de dizer também, que reprovei em várias disciplinas, principalmente web, porque eu detesto web, disciplinas de web, sempre fui péssimo nas disciplinas de web. Reprovei 3 vezes na disciplina mais básica de web. Também reprovei duas vezes em banco de dados, e hoje eu trabalho com dados, né? Então são as voltas que o mundo dá, não é importante, que eu gosto de enfatizar também é isso, é não desistir. E aí, beleza. Aí, durante o curso de sistemas, eu vi que eu gostava muito de redes, que era a única disciplina que eu não reprovei. Nenhuma disciplina de redes eu reprovei, né? Então, pensei, porra, talvez eu seja isso aí que vai funcionar na minha vida. Aí, dentro do curso de sistemas, entrei no técnico em redes, do IMD, fazia lá em Caicó. Fazia os dois ao mesmo tempo, né? Fazia sistemas e fazia o curso de redes ao mesmo tempo, a graduação e o técnico. E aí me formei no técnico em redes, me formei na graduação em sistemas, e aí depois que eu já estava trabalhando já com dados, eu paguei uma matéria no técnico em redes que envolvia dados e aí me aprofundei em dados, né? E que realmente era o que me interessava. Aí isso aqui é uma parada interessante, que são as certificações. É, Isso aqui é muito importante para quem está começando na primeira dica já. Para quem está começando a carreira, isso aqui já é muito importante, né? Que são as certificações. Porque quando você não consegue ter experiência, porque para ter a primeira experiência é preciso ter experiência,
a redundância das vagas. Então as certificações ajudam muito para mostrar que você tem domínio ou tem conhecimento de alguma coisa, né? Que é uma certificação que você paga, geralmente são certificações pagas, que você faz, e aí você faz uma prova e tem que passar na prova, e aí você recebe a certificação. Aí você vai pensar, porra, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar a certificação? Aí é que tá, é ficar atento. Blogs, portais de tecnologia, eu posso mandar alguns lá no grupo depois, porque geralmente, às vezes, a Microsoft, principalmente, sempre oferece as certificações de graça, né? As iniciais. Então, deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, tem as iniciais, e vez ou outra eles fazem tipo uns aulões mesmo, e aí oferecem as certificações de graça, né? Todas essas aqui que eu fiz, eu peguei de graça, né? Essa aí 900, que é a primeira certificação lá de inteligência artificial, a DP 900, que é a primeira de dados, essa Google Data Analytics eu peguei de graça também, essa IBM eu peguei de graça também, e aí é massa vocês ficarem de olho nisso, né? Da Microsoft tem todo o conteúdo aqui. E, tipo, cara, é uma questão de querer mesmo, né? Porque geralmente essas da Micro. Isso, Escola da Nuvem, perfeita, Ednet, muito bom também. É um programa que você se compromete a estudar, você estuda e no final você recebe um voucher para fazer a certificação, né? E aí você tem que passar na prova. Se você está estudando, pressupõe que você vai passar na prova, né? E é isso aqui é muito importante para quem está começando, porque agrega no currículo, né? Depois que você já está mais estruturado na área, aí realmente, tipo, não. Modéstia à parte, não faz tanta diferença, né? Porque no final o cara quer saber as suas experiências mesmo, tipo, que você trabalhou na área, né? Mas para quem tá começando, isso aqui é muito bom. Deixa eu tirar do F11. E aí, beleza. Trajetória. É, comecei como analista de dados aqui no Ecoviveiro Mudas, que é um viveiro que tem aqui na cidade de Currais Novos. É do meu ex-sogro, e aí ele tinha um viveiro, né, e tal, e ele fazia tudo na mão, né? Eu queria ter minha primeira experiência em dados e não conseguia, justamente por não conseguir a primeira vaga, por ser muito difícil, né, entre aspas, a primeira vaga, que realmente é mais difícil. E aí propus para ele que eu podia estar automatizando os processos que ele já fazia, né? Ele tinha controle de estoque, tinha fluxo de saída, de entrada, vendas, tudo isso ele fazia na mão, né? E aí eu propus para ele que eu podia estar automatizando isso, né? Automatizando como? Eu só sabia mexer com Excel. Então eu propus para ele que eu podia estar fazendo isso com Excel e alimentava um Power BI que servia para ele olhar para ter algum insight, alguma coisa, né? Ele topou, beleza, consegui criar esse sisteminha, entre aspas, coisa simples também, nada demais, nada tão elaborado, mas você veio com uma primeira experiência para mim, né? Então, tipo, às vezes você tem algum tio, algum familiar, alguma pessoa aí próxima de que talvez tenha alguma lojinha, alguma coisa assim, cara, tirar para brincar, né? Tipo, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, tipo, como é que você gerencia estoque, fluxo de caixa, enfim. Qualquer coisa, e dados é um universo, né? Qualquer coisa você consegue aplicar para uma planilha, né? E é literalmente brincar, né? Aí beleza. Aí depois consegui esse freelance aqui como analista de dados, solidariedade. Na época era para a campanha do deputado federal, aqui do Rio Grande do Norte, que estava se elegendo. E o engraçado dessa vaga é porque eles jogaram essa vaga no portal do IMD, né? Na época que eu fazia o técnico em redes. E aí eu vi a vaga pedia Python avançado, pedia umas coisas assim. E aí eu pensei, e eu não sabia de nada, né? E eu pensei, porra, eu não vou mandar porque eu não sei, né? Só que aí depois eu pensei, não tô perdendo nada, né? Não custa nada mandar. O máximo que eu vou receber é um não. Aí beleza, eu enviei, mandei o currículo e tal, não sei o quê, e responderam na hora, né? Tipo, falaram, pô, você tem interesse e tal, você tem domínio de Python avançado? Eu que não tinha, obviamente disse que sim. Tenho sim. Aí eles falaram, pô, é porque ninguém respondeu. Detalhe, a vaga tava lá, tipo, mais de uma semana, né? Ou seja, eu fui literalmente eu só consegui porque eu fui a única pessoa que respondeu. Porque a maioria provavelmente deve ter o mesmo pensamento que eu, né? Porra, eu não tenho os requisitos, né? Eu não vou mandar. Aí eu pensei, não tô perdendo nada, mandei. E aí funcionou, né? Consegui. E aí caiu numa coisa que geralmente acontece na maioria das vagas, né? Você tem alguns requisitos que são bem detalhados, tipo essa, que pedia Python avançado, mas no final era um trabalho que dava para fazer com Excel, né?
com Excel e, tipo, o próprio. Eu usava até regex no próprio Visual Studio, né? Sem usar programação nem nada. Era uma vaga extremamente simples que tinha requisitos avançados, né? E aí, beleza. Passei 3 meses nesse freelancer, aprendi muita coisa, fui forçado a aprender muita coisa, né? E aí depois entrei na Mutante, que é uma consultoria lá de São Paulo. Atuava ali como na realidade tinha entrado como analista de dados, a vaga era para analista de dados, e aí também uma porrada de requisitos, tipo pedia Python, pedia PySpark, pedia tensão de cluster, processamento paralelo, Databricks, Airflow, cloud do Google, cloud da AWS, que eu não tinha nada disso, mas obviamente me submeti do mesmo jeito na vaga, o mesmo pensamento, não tô perdendo nada, mandei o currículo e aí passei. E aí, beleza. Entrei, a vaga era para ser analista de dados, só que aí, como eu já estava fazendo o curso de sistemas, né, estava terminando ali sistemas para internet, aí que é um curso de programação, né, aí eles perguntaram, pô, tem uma tendência aqui para a parte de engenharia, né, você tá afim e tal, engenharia de dados e tal, não sei o quê, já que você já tem domínio de programação e tal, não sei o quê. E eu que estava terminando o curso de sistemas e não tinha domínio de programação, porque eu não estudei muito, falei, tenho sim, tenho domínio sim de programação, tenho interesse sim na parte de engenharia de dados. Aí entrei nessa parte, né, de engenharia de dados, e aí lá atuava mais ou menos alocado no grupo Edux, que tem a Estácio, que pertence à Estácio, que era o meu cliente lá, fazia algumas coisas de TIM e algumas coisas de Itaú. E aí foi minha primeira experiência grande, né, aprendi muita coisa, era uma vaga júnior, então, por exemplo, a Mutante, ela é uma empresa que pega, geralmente tem vagas júniors, e é literalmente para pessoas júniors, né? Então, tipo, para uma pessoa que realmente está ali no início de carreira, uma pessoa que está saindo da faculdade, e tem empresas realmente que tem esse perfil, né? Pega a galera ali para aprender mesmo. Tem empresas que não tem, tipo, pega tu e joga numa furada lá, né? E aí se vira, né? Mas a Mutante não, a Mutante realmente era uma empresa que pega e, tipo, ensina, né? Faz todo o background ali com você. E aí foi muito massa para mim, que eu aprendi muita coisa. Aprendi PySpark, aprendi realmente a usar Python, processamento de dados paralelo, em lote, em streaming, enfim, muita coisa. Só comendo chocolate aqui, calma. Aprendi muita coisa, um absurdo mesmo. Minha mulher deve estar com raiva aí que eu tô comendo doce, inclusive. É, mas não posso fazer nada hoje. E aí aprendi muita coisa mesmo, né? Serviu. E aí passei um ano lá. Tava com status muito massa já lá. Eu já basicamente dominava o pipeline inteiro de dados. Qualquer pessoa que precisava se tirar dúvida tinha que passar por mim. A pessoa perguntava pra mim, tipo, basicamente virei um sênior, ganhando como júnior, obviamente, porque é isso que acontece. E aí recebi uma proposta da DataVense, que é uma startup lá de Natal, Natal aqui, Rio Grande do Norte, né? Tem esse detalhe que eu sou de Currais Novos, né? Para quem não conhece. Recebi essa proposta da DataVense. Eles estavam querendo estruturar um setor de dados lá. Precisava de alguém que tivesse experiência em cloud e casava que eu sou aqui do Rio Grande do Norte mesmo, né, de Currais, e conseguia estar indo lá para o escritório, vez ou outra, conseguia ter é, essa troca de conhecimento, né, e tal. Aí, por ser um negócio local, por ser aqui da região, eu estava muito bem na Mutante, já ganhava muito bem para um júnior, acima da média. Mas talvez por ser uma coisa aqui da região, por ser um negócio local, eu pensei, pô, tá na hora de eu botar em prática o que eu prego, né? Na questão de fomentar a economia local mesmo, de mostrar que, enfim, fomentar, né? Aí a única coisa que eu falei foi a seguinte, tipo, a proposta só precisa passar o que eu ganho. Então, tipo, se passar R$ 1, se passar R$ 2, é indiferente pra mim. Só precisa passar o que eu ganho e eu vou. Aí a gente acordou, a gente fez o acordo ali, né? Aí recebi a proposta, sei lá, vamos supor que foi R$ 1.000 a mais do que eu já ganhei. Aí, beleza, massa. Aí, fui tal, não sei o quê, conversei com meus gestores, falei, pô, recebi essa proposta e vou sair. Aí o cara dobrou a proposta. Então, tipo, já ia ganhar muito, muito a grana. Tipo, meu gestor literalmente dobrou a proposta, queria que eu ficasse. E aí eu falei, não, cara, tipo, novamente eu tô saindo por dinheiro, tô saindo por uma questão que eu tô acreditando, por uma questão
que é minha mesmo. Eu quero fazer isso funcionar e tal. E aí saí. Deixei de ganhar esse caminhão de dinheiro, saí. E aí passei 3 meses lá e fui demitido. Porque o mundo é assim, as coisas acontecem, né? E obviamente nem todo caminho aqui é perfeito, né? Tipo, beleza, hoje vocês vêm aqui no currículo, tipo, especialista de dados, mas, tipo, porra, antes disso eu fui demitido, né? E aí foi, obviamente, foi um período terrível, né? Porque eu tenho muita responsabilidade e tal. Tenho origem humilde também, né? Principalmente aqui em casa, todas as despesas dependem de mim. E aí foi um período foda justamente porque eu tinha tomado essa decisão e eu achava que ia dar certo, fiz uma escolha errada e eu não tinha o direito de errar, né? Não podia errar, né? E acabei errando e aí isso pesou muito pra mim, eu aprendi muita coisa com isso, né? Amadureci muita coisa com isso. Fui demitido, não vou dizer o motivo, né? Mas não foi nada questão de, tipo, falta de empenho minha nem nada do tipo, mas fui demitido. Beleza. Talvez isso aconteça com algum de vocês futuramente. Faz parte do jogo, faz parte do processo. E aí, beleza. Aí passei 6 meses desempregado. E aí procurando emprego. 6 meses não. Fui demitido em março. Passei 4 meses mais ou menos desempregado. E aí fiz vários processos seletivos, inclusive. Foi quando eu refinei mais ainda a questão dos processos seletivos. E aí passei no cargo de especialista de dados aqui na CT, né? Que é uma das maiores consultorias que a gente tem hoje no país, que é uma consultoria multinacional, e atende diversos clientes no mundo inteiro. E aí, beleza, virei especialista de dados, entre aspas, né, o nome do cargo, é só um nome bonito para faz tudo de dados. Sou sócio da Bora também, que o Matos é meu sócio, né? Nós estamos desenvolvendo aí, poderia falar muito sobre a Bora, inclusive o Tecnomeet inteiro, mas não é a pauta de hoje, né? Tá só para complementar o currículo aqui. E aí, indo para o que interessa, importância do LinkedIn e Gup no mercado. Tem gente que vai olhar aqui de cara e já vai pensar, porra, Gup é uma merda, né? Sim, é uma merda. Mas é uma plataforma que realmente recruta muitas pessoas. Tem muita gente que diz que não é recrutado, tem muita gente que diz que é recrutado, enfim. É o algoritmo, né? Se tem a plataforma, por que não usar, né? E aí, beleza. LinkedIn é essencial. Todo mundo tem que ter LinkedIn. É como está descrito aí no slide, é literalmente a maior rede social profissional do mundo. Então, se você quer ser um profissional, você precisa ter LinkedIn. É obrigatoriamente. Não é um if nem uma condição. É uma obrigatoriedade. Você precisa ter. É necessário ter. E a Gump, que é uma plataforma de recrutamento que utiliza IA para dar match nos candidatos e nas vagas. Só existem essas duas? Não. Existem várias. Eu peguei alguns exemplos aí, mas existem mais outras do que essa. Óbvio que quando eu estava desempregado, eu submetia currículo em tudo, todas as plataformas que eu via pela frente, mas hoje eu vou fazer específico na questão do LinkedIn, da Gup, porque realmente são plataformas que eu tenho mais domínio, né? E as outras são muito abrangentes, tem muita plataforma por aí aleatória também, né? Tem muita plataforma boa por aqui também. Então, tipo, cara, ver uma plataforma lá de recrutamento, custa nada se inscrever, cadastrar o currículo lá e enviar a vaga, né? Tipo, mas hoje eu vou abordar principalmente LinkedIn e Gup para ter esse norte, né? Que realmente são as duas principais. Resumindo, o LinkedIn mais de 1 bilhão de usuários, permite, querendo ou não, construir a sua marca ali, né? Mostrar o seu valor. Dá para, literalmente, é seu portfólio online. É uma plataforma de recrutamento, milhares de vagas abertas diariamente, além de ser uma fonte de aprendizado. Então, para a maioria que já deve ter LinkedIn, né? Mas para quem não tem, essa é a cara do LinkedIn, né? É um Facebook para trabalho. Então, tipo aqui, questão de conhecimento, né? Um cara falando de Docker, que para mim não faz diferença nenhuma saber de Docker. Mentira, precisa saber. Posts motivacionais, não, posts aqui de engenharia de dados. Seu portfólio é justamente aqui, que é o meu perfil. Eu realmente, em toda empresa que eu passo, eu babo mesmo, bota, faço, faço a graça, né? Que é a capa da empresa, né? Aceitei e tal, não sei o quê. Isso aqui eu vou explicar a questão do título, né? Isso aqui é muito importante, que é por aqui geralmente que os recrutadores conseguem achar o seu perfil, por meio dessas buscas aqui de títulos, né? Que a gente tem alguns insights, visualizações de perfil, impressões de publicações, resultados de ocorrências. Essa parte aqui é muito importante também, o sobre.
basicamente um resumo sobre você. Lembrando que tudo isso aqui tá gravado, então vocês podem rever isso aqui a hora que quiser. E tem os conteúdos nos slides também. Essa parte de destaque aqui eu acho legal também, que eu geralmente boto as ações mais impactantes aqui, né? Ou então só coisas que tem que minha foto tá bonitinha aqui. As publicações, eu realmente sou uma pessoa muito ativa no LinkedIn, e isso influencia porque mais gente consegue visualizar seu perfil, né? Querendo ou não, tipo, é bom você estar publicando as coisas, mesmo que seja o mínimo possível, né? Então, qualquer coisinha eu realmente eu faço por hobby mesmo, sempre gosto de estar compartilhando aqui, umas coisinhas motivacionais, blá blá blá. Tipo, então, realmente tudo eu acabo botando aqui. As experiências, isso aqui é bom estar completo também. Usa suas experiências, formação acadêmica, licenças e certificados. Tem uns trabalhos voluntários que eu faço também, na liderança da Potiguaras e da Tecnovalley. As competências, que é o que você trabalha em cada. Eita, abri errado. Que é o que você trabalha. Ah, são as competências que você acaba adquirindo em cada empresa que você passa, né? Então, tipo, em Frescode, Confluence, Gira, deve ter várias coisas aqui, Python, Scala, blá blá blá. E as recomendações, que isso aqui realmente é importante, né? Por onde você passa, tipo, realmente você faz amigos, colegas, e é massa, tipo, você fazer recomendações e fornecer recomendações para as pessoas, né? E aí, beleza? Aqui é a questão de como otimizar o perfil. Primeira coisa, foto profissional. Entenda por foto profissional, foto de perfil, né? Então, geralmente, tipo aqui, ó. Olha os cabas bonitos aqui. Foto de perfil, foto de perfil. Isso ajuda a passar a sua identidade visual, né? Então, todas as fotos que você olhar aqui, pois, cara, tá quase de costa aqui, foda, né? Mas, tipo, a maioria, ó, foto de perfil, foto de perfil, foto de perfil. Aí pensa, porra, é, essa foto aqui é muito profissional, como é que você tirou? Cara, eu literalmente peguei minha parede aqui, literalmente foi nessa parede aqui atrás, é uma parede branca. Eu botei essa camisa preta, peguei um crachá que eu tinha aqui, aleatório, me encostei na parede aqui, reto, peguei minha câmera, fiz desse jeito assim, plau, tirei. Literalmente isso, uma 3x4, né, com a câmera do celular. E é a foto que eu uso pra tudo hoje em dia, né, que é essa foto aqui. Parece que é uma foto empresarial muito importante porque eu tô de crachá, mas não. Eu tirei literalmente aqui no quarto, né. A questão do título aqui, cargo atual mais habilidades, isso aqui é muito importante, que é justamente isso aqui, né. É o meu cargo atual, especialista de dados, mas as principais habilidades aqui que eu uso no meu escopo do dia a dia, né. SQL, Python, PySpark, Databricks e as duas certificações que eu tenho aqui que são da Microsoft, né. Você pergunta por que essas barras, né? Não sei, mas eu sei que funciona. Várias pessoas usam barra, usam qualquer outro tipo de caractere delimitador e realmente funciona. O resumo, que é basicamente mostrar quem você é, né, de forma resumida. Então aqui eu faço uma breve descrição. Comecei como analista de dados, blá blá blá, virei engenheiro de dados, faço parte de duas comunidades, Tecnovalley, Potiguaras Valley, minha formação é essa, blá blá blá. E sou sócio de uma startup. Beleza, coisa simples. Experiências e competências, que é justamente essa parte aqui, para você ter cadastrado todas as experiências, blá blá blá. Essa daqui de competências, né? Que é justamente isso. Você ter cadastrado as suas hard skills, né? Então, tipo, aqui tem AWS, Jenkins, Terraform, Athena, soft skills também, né? Liderança técnica, pessoal, S3, BigQuery, Glue, banco, enfim, uma porrada de coisa que você pode estar colocando aqui que você tem em domínio, né? E essa parte aqui que é muito importante, que são as recomendações, né? Cara,
Mas, porra, nunca trabalhei no canto. Se eu já quero achar a primeira vaga, como é que eu vou achar uma recomendação dessa? Como é que eu vou receber uma recomendação dessa? Cara, vê com o teu colega ali que estudou contigo, né? Pegou disciplina contigo. E cada um faz uma recomendação pro outro, né? Óbvio que também não vai aloprar, né, cara? Bota pelo menos um aqui. Cada um fornece uma recomendação pro outro, né? Aqui são recomendações que eu recebi de dois colegas de trabalho que eu passei. E blá, blá, só coisa de recomendação, né? Basicamente, não é baba-ovo, né? Porque teve todo o background aqui por trás de trabalho, de sofrer um trabalho, né? De ter que trabalhar muito para poder receber isso aqui. Mas ficou entendido. Inclusive, se eu botar logo o link, ao safado curtindo agora aqui. Isso é porque ele nem tava entrando no LinkedIn, aí viu agora e lembrou que tem LinkedIn e entrou. Vou mandar meu perfil aqui, que quem quiser dá uma olhada na estrutura do perfil. Aí, beleza. A questão das estratégias para aumentar a visibilidade do LinkedIn. Interagir em posts. Então, cara, vi um post ali interessante de um amigo, vi um post de alguém falando sobre alguma tecnologia que você acha massa, cara falando, fazendo meme, postando foto de setup. Cara, interage, dá um like, comenta, enfim. Isso gera engajamento, gera visualização. Parece papo de coach, né? Mas não é. Realmente isso é um fato. Produza conteúdo. Ah, não sei o que é que produzir, sei lá. Cara, tá estudando alguma coisa? Tipo, joga lá, tipo, sei lá, tirou uma foto da tela do PC com alguns códigos. Hoje aprendi tal coisa, tô fazendo tal coisa. Faça conexões, obviamente você vai ter conexões, as pessoas vão interagir. Uma curtida, duas curtidas, sei lá. Eu lembro que nas. Deixa eu ver se dá muito trabalho pegar as primeiras publicações aqui. Se tivesse um filtro aqui também ia ser muito mais fácil, né? Mas eu lembro que nas primeiras publicações eu acho que eu não chegava nem até curtida, né? Tipo, nem até like, né? Então, tipo, tem publicação minha hoje que já tem, sei lá, tem quase 200 likes, né? 200 curtidas. Então, tipo assim, cara, só publicar, né? Não tem segredo. Só scrollando o mouse aqui infinitamente. Eu literalmente posto tudo no LinkedIn. Então, paciência. Ó, tá aqui, ó. 4 anos atrás, né? Isso aqui é massa de ver, né? 4 anos atrás, tipo, ó. Olá a todos, estou procurando emprego e agradeceria seu apoio. Aquela mensagem para dar, né? Agradeço antecipadamente por qualquer conexões, conselhos ou oportunidades que você possa me oferecer. Hashtag Open to Work. Então tá vendo, cara? Tudo tem um começo, né? Aqui foi uma certificaçãozinha da Cisco de graça que eu peguei, uma das mais básicas. Aqui foi um hackathon que eu fui em Natal 2019. Postei aqui também. Quem é que curtiu isso aqui? Dois amigos, tá ligado? Então, tipo, começa assim, né? Tipo, é uma rede de engajamento, né? Esses amigos vão e ajudam, né? Que a primeira certificação que eu peguei, que foi a I900, mesma coisa, fiz um textinho, 14 aqui, aí já comecei a emprego aqui 2 anos atrás, 19, 13, tipo, dou duas certificações, 2 likes aqui. Então, tipo, aí vai, né, cara? O início aqui da Potiguaras, né, quando eu comecei a participar. Enfim, aí vai, né, cara? Tipo, tudo tem um começo. E aí, beleza. Engaje, crie publicação, por mais simples que pareça. Participe de grupos e eventos. Tem vários grupos no LinkedIn também, tipo, sei lá, aqueles grupos de galera dev, né? Tipo, grupo de Python, grupo de C Sharp. Participa, tipo, geralmente a galera é uma galera mais hypada, né? Aquela galera que tá todo dia vendo tecnologia nova, posta coisa nova. É até massa para você adquirir conhecimento. Tem comunidades também. Hoje eu tô com a camisa aqui proposital da PyLadies, né? Que é uma comunidade de Python feminina, é uma comunidade que as lideranças são femininas e tal, justamente para propagar a liderança feminina e tal, não sei o quê. E aí elas estavam na Python Nordeste, eu achei a camisa massa e comprei, né? E aí participem das comunidades, engajem. Tem a questão do selo Open to Work, né? Então, geralmente, deixa eu vir aqui. Eu não. Essa do selo vão ter que me perdoar porque eu não lembro como coloca. Faz tempo que eu não coloco esse selo. Ah,
Tá aqui, ó, selo, está lá, descobrindo ao vivo. Então o caminho é esse, foto do perfil, selos, tá aqui, né? Open to Work, pode socar o selo mesmo, que aí, tipo, mostra que você tá querendo trabalho e realmente é um filtro para recrutadores. Esse hire é quando você tá contratando, né? Então você não vai usar esse aqui, você vai usar esse verdinho. E aí, beleza, é literalmente clicar, aplicar e esperar contatos, né? Quanto mais você for ativo no LinkedIn, mais o LinkedIn entrega seu perfil para os recrutadores. Você tá, porra, você beleza, você falou, mas não mostrou nada, né? Então, tipo, a gente vê isso aqui nessa questão das análises, né? Então, tipo, sei lá, nos últimos 7 dias, tive 592 impressões nas publicações, sei lá, já tenho 939 seguidores. Nos últimos 90 dias, 81 pessoas viram meu perfil e 24 pessoas acharam meu perfil por meio de resultados, né? É literalmente isso. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, por exemplo, visualizações no perfil. Eita, olha minha mulher aqui. Arthur, Matheus. Esse cara aqui eu acho que foi, a gente se conheceu na Semana de Informática de Caicó, né? Se não me falha a memória. A memória é quase boa. Esse aqui eu não conheço, essa daqui eu não conheço também. Tem pessoas que às vezes me acham aleatoriamente, né? Deixa eu ver aqui. Mais avançada. Ah, questão das pessoas que me seguem, né? Então, geralmente são engenheiros de dados, engenheiros de software, analista de dados, professor, desenvolvedor full stack, análise de publicação, a questão das impressões, né? Tipo, olha isso aqui que é foda, né? Tipo, cara, 185 usuários alcançados nos últimos 7 dias, né? Então, tipo, mesmo que ninguém converse com você, seu perfil está sendo mostrado para alguma pessoa, né? Isso provavelmente faz alguma diferença em alguma etapa da sua vida. Beleza? Aí, justamente aqui, é a mesma coisa lá do que eu falei anteriormente. Palavras-chave, resumos, experiências, ajuste as configurações lá do Open to Work. Tem uma parada muito massa também, que é a questão das vagas aqui, né? Você consegue setar a preferência das vagas. Então, sempre deixo ligado, mostrar o caminho novamente. Você vem aqui em vagas, tem esse terceiro botãozinho, preferências aqui, e aqui tem que esses alertas de vagas, né? Então, todo dia, geralmente, eu recebo alertas de vagas de engenheiro de dados, analista de dados. Por quê? Porque esse alerta está configurado. Então, você consegue estar criando esse alerta para a vaga que você quer também, né? E aí chega por e-mail. Aí você pensa, chega todo dia? Chega todo dia. E aí, cara, LinkedIn é literalmente questão de vício também, né? Então, tipo, às vezes eu não tô fazendo nada. Se eu tiver muito ocioso no dia, se eu não estiver fazendo nada, é literalmente isso aqui. Eu venho no LinkedIn, clico em vagas, vejo as vagas aqui, tipo, sei lá, essa empresa aqui que eu não sei nem o que é, Salum, São Paulo. Vejo a descrição. Se eu atender uma coisa da descrição, foda-se, candidatar-se, já era. Eu só preciso atender um critério, né? Aí é literalmente isso aqui, cara, preencher, tipo, e aí vai, né? Todo o trabalhozinho de. Eu literalmente faço isso todos os dias. Aí você pensa, pô, mas você não tá empregado? Tô. Foda-se. Eu literalmente candidato meu currículo em vaga todos os dias. Isso é um hábito que vocês precisam ter. É cansativo? É. Principalmente quando você tá desempregado, porque você recebe muito não. Literalmente muito não. Eita, essa daqui tem que responder coisa teórica já deu preguiça já. Aí ficar pra Deus essa daí. Principalmente porque você recebe muito não, né? E aí, cara, é desmotivador? É. Mas você tem que literalmente todos os dias abrir a parte de vagas, olhar as vagas e se candidatar nas vagas. Faz parte. O não faz parte, inclusive. Que é justamente esse ponto aqui, né? Que assim, aqui no meu perfil, das vagas que eu consegui via LinkedIn mesmo, tem essa e essa. Tem 3 vagas que eu consegui via LinkedIn, que eu apliquei pelo LinkedIn e me passou para Gup, né? Mas deu start no LinkedIn. Então, tipo, eu me candidatei aqui em 756 vagas. E recebi 3 sims, literalmente. Passei em 3 processos seletivos. Recebi 3 sims, tipo, de até a última etapa e de ser contratado. Foram 3 sims. Então foram 753 nãos. Então é literalmente isso, cara. É desmotivador? Aparenta ser. Mas é um processo que você tem que fazer. É inevitável. É inevitável receber ou não.
todo dia você vai receber não. Todo dia, seja e-mail, seja WhatsApp, seja via LinkedIn, não importa onde for, você vai receber ou não. E faz parte do processo, tá tudo bem. Você tem que batalhar pelo sim, né? É papo motivacional, é papo de coach? É, mas é literalmente porque é a verdade, né? Aí, obviamente, que chega um momento que você para de precisar se candidatar tanto assim, né? Aqui geralmente é a galera que acha meu perfil via lá por como por N motivos do que eu já falei, né? E aí sempre gera alguma coisa, né? Aí você pensa, porra, mas receber não é chato, mas querendo ou não, é muito importante você participar dos processos seletivos, né? Mesmo que você também não vá até o final para receber o sim, se você parou na parte do RH, se parou na parte da conversa, é importante você ter tido isso porque, querendo ou não, traz experiência para você, né? É, faz parte do processo seletivo ser contratado, você ter a conversa com o recrutador ali. Então, às vezes você acaba adquirindo insights, tipo, melhorando o jeito que você fala, a postura que você fala, como você conversa com os recrutadores, você acaba entendendo mais. Quando você não passa, você pode pedir feedback também da recrutadora. Tem muitos que não dão, mas você pode pedir feedback para saber o que é que você está errando, o que é que você pode melhorar, enfim, tá melhorando na questão desses processos. E aqui tem alguns exemplos, né? Que tem gente que sempre pergunta de vaga gringa, né? Eu nunca submeti para vaga gringa, porque eu acho que o meu inglês não é tão bom assim. Apesar de que eu compreendo bem, eu entendo bem, eu leio bem, mas eu tenho um problema principalmente na hora de falar, né? Eu consigo conversar medianamente, não consigo conversar no avançado. Mas já recebi oportunidades, sim. Aqui são recrutadores que entram em contato mesmo, tipo, acham meu perfil, BBB, aqui achou meu perfil também, blá blá blá, que tipo, achou vaga, enfim. Tem vários, eu tirei alguns, só os princípios mais recentes. Essa, inclusive, aqui é da Aura, né, que tá a mineradora aqui que tá na cidade, que era para uma vaga de analista, que não passei também, normal, não passar, faz parte, não posso passar em tudo. E aí, beleza. É, E da Gup, cara, da Gup é uma macetezão que eu vou ensinar pra vocês agora. A Gup realmente tem macetização, que é um macete que ninguém faz. Acho que é por isso que, que eu passo nas vagas da Gup, né? Acessar a conta. Gup literalmente se escreve assim, né? Gup. É uma plataforma de recrutamento que usa o IA para dar match, né, nos candidatos. Eles analisam as experiências que você cadastra, as habilidades que você cadastra, e com o mesmo cadastro, que essa é a parte bacana, né? Com o mesmo cadastro, você consegue estar se candidatando para várias vagas, né? Para várias oportunidades de trabalho. A beleza, geralmente, quando você se candidata, você preenche essa parte aqui do meu currículo. Geralmente dá para preencher tudo aqui. Experiências anteriores, experiências de ensino, experiência acadêmica, experiência profissional, idiomas, certificados, dados pessoais, habilidades, tipo, literalmente preencha tudo. Se tem um campo, por que não preencher, né? Se você não preenche, tem alguém que preenche. Sempre parta dessa premissa, né? Mas qual o macete que eu aprendi que é fazer na Gump? Geralmente a galera se pauta muito em vagas aqui do LinkedIn, né? Tipo, vem aqui, vagas, e aí beleza. Acha as vagas aqui e se candidata, né? Massa, massa. Mas o que eu descobri da Gump é que você consegue achar vagas aqui também, né? Então geralmente eu dou o título, né? Tipo, sei lá, como eu sempre procuro vaga de dados, eu sempre digito aqui dados, boto o filtro de remoto. E aqui, cara, isso aqui é o sensacional, né? Porque sempre aparece uma porrada de vagas, né? E qual o ponto? A maioria dessas vagas não estão no LinkedIn. Então, se a maioria das pessoas usa, é matemática básica, se a maioria das pessoas usa o LinkedIn, elas não vão achar essas vagas. Essas vagas vão ficar para um grupo bem menor de pessoas que acessa a Gup e que procura essas vagas. Então, geralmente, eu sempre faço isso, né? Cara, eu vi uma vaga aqui, casar.com. Ei, tem amor. Vem casar.com com a gente. Vi a vaga aqui, cara, nem penso duas vezes. Eu acho, vi a vaga, eu já clico em candidatar. O processo aqui, o bacana do processo aqui é simples. Blá, blá, blá. É literalmente só passar. Pretensão, CLT. E é isso. Me candidatei. Tá aqui e agora é só esperar, né? Literalmente só isso. Então é simples assim, depois que o currículo tá feito,
Vem aqui na outra vaga, mesma coisa. Nem leio a descrição, né? Candidatar-se, continuar, salvar e continuar. Já foi em duas. E assim vai, cara. Tipo, vai, viu a vaga, já se candidata. Tô aproveitando já pra me candidatar nas vagas aqui que eu vi, né? Vou botar a mesma da outra. 5. E aí, beleza. Deixa eu voltar aqui, Gup. Então usem esse filtro aqui da Gup. Tipo, não trabalho com dados, trabalho com desenvolvimento, sei lá, trabalho com C Sharp. Só fazer o filtro aqui mesmo, C Sharp, remoto. Não, tipo, já aparece uma porrada de vagas, né? Então, tipo, duas vagas abriram ontem de C Sharp, uma dia 12, outra dia 11, dia 7, abriu 6. Então, tipo, todo dia abre vaga. Isso é que é foda, cara. Tipo, todo dia tem vaga. Todo dia tem vaga. ênfase novamente. Todo dia abre vaga. Então, tipo, cara, viu a vaga? Foda-se, manda. Viu vaga, manda. Viu vaga, manda. Não interessa. Uma hora você vai passar dos processos seletivos e aí você vai adquirindo aprendizado, né? Querendo ou não, é uma roda, né? E aí faz parte do processo os nãos. Vai ouvir muitos nãos e tal, mas faz parte do processo. E a dica que eu já dei lá da questão de como preencher o perfil. Preencher o perfil com 100% das informações detalhadas, colocar as habilidades técnicas, comportamentais, vulgo hard skills e soft skills, palavras-chave relacionadas às vagas e sempre capriche nas respostas. Tem algumas vagas dessas que tem os que chamam de fits culturais, né? São testes. Então é tipo aquelas perguntas lá, né? Tipo, você está trabalhando na empresa e você viu um, um colega de trabalho levando um grampeador da empresa para casa. O que você faz? Tipo, essas perguntas assim de meio de merda, né? Mas que você tem que responder, né? É só um exemplo de pergunta, tá? Mas geralmente tem umas perguntas às vezes parecidas com essa, de marcar, ou geralmente de marcar, né? E aí você vai e marca o que é que você acha, né? E aí vai dar match ou não com a empresa, né? Que é o fit cultural, né? Então sempre dedique tempo para responder. Tem umas que são um saco. Então, tipo, sei lá, tem umas que, sei lá, são 40 questões de português, 20 questões de matemática, mais 50 de lógica. É chato, mas, cara, responde, tipo, tá ligado? Faz parte do processo. Não dá para esperar que tudo seja fácil também. Como se destacar nos processos seletivos? Ler com atenção as vagas, responder os testes e formulários, responder para passar, não responder por preguiça, nem aleatoriamente. Manter o perfil sempre atualizado com novas experiências e ter um currículo bem formatado para sempre fazer o upload na plataforma, né? Um ponto interessante sobre a descrição das vagas. Deixa eu abrir um aqui para mostrar. Sempre pesquiso C Sharp porque gosto muito de C Sharp, não sei porquê, mas um dia, quando eu tiver muita disposição, vou fazer migração para trabalhar com C Sharp. Por exemplo, aqui, pede 5 anos de C Sharp, Solfa, que eu não faço ideia do que é, TDD é teste, né? Não sei que porra é essa. Azure, Cloud e CI/CD, né? Beleza, tenho tudo isso aqui? Não. Mas aí tem um ponto. Isso é um ponto que eu aprendi. Você não precisa bater 100% com os requisitos, né? Às vezes você não precisa nem bater em nada nos requisitos, né? E é isso, viu a vaga? Manda. Não interessa se você tem os requisitos ou não. Porque no final, quem vai decidir isso é o recrutador, não é você. Então, às vezes, o recrutador vê alguma coisa ali em você que nem mesmo você tá vendo em você. Tipo, sei lá, vê alguma coisa interessante no seu currículo. Ou então, a maioria da galera não se candidatou porque achou que não tinha as competências necessárias, e aí às vezes só se candidatou você e poucas pessoas, né? E dentre as poucas pessoas você foi selecionado. E aí é isso, né? Tenham em mente isso. Viu a vaga? Se candidata. Se passar no processo e ter que ir lá para entrevista e o cara perguntar, sabe de tudo isso? Não tem que ter medo de vergonha e dizer que, cara, não sei. Não sei, mas posso aprender e tal, não sei o quê. Porque no final isso vai ajudar vocês, né? Tá participando de processos seletivos, mesmo que seja para ouvir um não. E aí tenham em mente sempre isso também. Quem vai decidir se você tá apto ou não para vaga é o recrutador. Então, bota a porra do recrutador para trabalhar, né? Se candidata na vaga mesmo, ele que ia falar ele que se estoure, né? Mas ele que trabalhe mais para ver todos os currículos lá, ver tipo todas as pessoas que se candidataram e decidir quem tem mais match para vaga, né?
e às vezes você acaba sendo selecionado, né? Muitas vezes. Eu mesmo, na maioria das vagas que eu entrei, eram muitas vagas que eu não tinha os requisitos, e eu me candidatei do mesmo jeito. Fui pro processo seletivo, passei e entrei, né? Deu certo. É assim que funciona. Aí, beleza. Erros comuns. Perfil sem foto, incompleto. A falta das palavras-chave aqui nessa bio do perfil. Pouca interação no LinkedIn, o perfil ficando no limbo ali, né? E os testes mal respondidos na GUP. Porque isso aqui é foda. Porque tem, óbvio que tem um ranking, né? Dos testes lá. Então você tem uma prova de matemática lá, às vezes, sei lá, tem 10 questões. Se você acertou 9 e o cara lá do outro lado acertou 10, ele tem mais prioridade do que você, obviamente, né? Se você acertou uma questão, aí foda, né? Então, tipo, realmente faz o teste pra fazer pra passar, né? Focado. Eu digo isso porque realmente tem muito teste que eu já fiz, tipo, tacando foda-se, né? Tipo, com preguiça. E obviamente que isso me prejudicou em algum momento, em alguma vaga. E aí, resumidamente, LinkedIn e Gup são as principais ferramentas que a gente tenha disponíveis, que eu acho principalmente de fácil uso. Mantenha seu perfil sempre atualizado e bem estruturado. Interaja, faça network e esteja atento às oportunidades. No que eu digo esteja atento às oportunidades, é literalmente vir aqui todo dia, literalmente todo santo dia, ver as vagas novas, se candidatar. Aí vem na Gup e você vai fazer a mesma coisa. Vai ver as vagas novas e vai se candidatar. Todos os dias, sem falta. É literalmente esse o principal aprendizado de hoje, né? Todos os dias, sem falta, cara. Que aí é impossível você não conseguir. Literalmente é impossível. Vai demorar? Vai. Mas você vai conseguir uma hora. Aí eu separei algumas perguntas das que mandaram no Forms, que aí eu vou aproveitar para responder. E aí no final que vocês podem perguntar a outras pessoas aí também. É... Essa daqui, como posso otimizar meu perfil no LinkedIn para aumentar minhas chances de conseguir minha primeira vaga na área de tecnologia? Essa eu acho que eu já respondi pelo próprio Tecnomedia aqui, né? E tem no slide aqui também tudo que eu comentei, que é literalmente essa questão lá do perfil, a bio, você está fazendo publicações, interagindo. O que é necessário para começar com o pé direito na programação? Uma coisa que me fez poupar muito tempo, tá, também, é que, tipo, é interessante às vezes você identificar por onde você quer começar, né? Então, quando a gente diz programação, é uma área muito vasta, é uma área que tem muita coisa, né? Então, você tem redes, você tem web, você tem dados, você tem DevOps, você tem várias áreas dentro dessa área que é programação. Então, quando você escolhe o seu norte primeiro, você sabe que você quer aquilo, ajuda muito na hora de estudar, né? Porque eu comecei muito perdido. Eu comecei num curso, comecei programando em Arduino, fui para um curso de web, que só ia mal, fui para redes, para no final me achar em dados. E aí depois que eu comecei, que realmente me achei em dados, que aí realmente foquei em dados, me pautei em dados, só em trabalhar com dados, e aí foi quando as coisas realmente deram certo, né? Então, seria isso. Tente achar, por mais que demore, que óbvio que não é um processo fácil, né? Você tem que experimentar muita coisa, tem que estudar muita coisa, mas acha a área que você se identifica, a área que você gosta, e obviamente tem uma boa base de lógica de programação. É muito importante. Ah, boa, Lucas. Perfeito. Inclusive eu tenho um salvo aqui, né? Até mandar aqui. Aqui tem vários roadmaps muito massa das áreas, né? Então, por exemplo, DevOps, que é uma área que eu comecei a trabalhar nessa questão de especialista de dados, virei DevOps também. E aí achei muito massa o DevOps, né? E aqui ele dá, tipo, toda uma trilha para você aprender, né? Por onde começar, para onde vai, enfim, tem todo um roadmap aqui, né? E tem várias coisas aqui, né? Front-end, back-end, full stack, SQL, game developer, enfim, você tem várias áreas aqui, né? Então é importante isso, você se achar. Pretendo ingressar na área de tecnologia para abrir novas oportunidades, mas não sei por onde começar, qual hora escolher, que dicas daria? E essa meio que respondida pela pergunta passada, né? É literalmente isso, cara. São muitas áreas, é difícil, mas você tem que escolher uma. É bom você escolher uma. E aqui pode usar esse roadmap, pode usar o chat GPT, sei lá, para pegar um resumo de várias áreas, mas tenta pautar sempre por isso, né? Escolher a sua área, começar por uma área, né?
por algo específico, né? Não ficar estudando várias coisas a rodo, né? Porque no final não vai te ajudar tanto. Plano de carreira, para qual segmentação da área deve seguir? Porque parece que todo dia aparece algo que eu não conhecia anteriormente, emoji do palhaço, e também junto aprender a conquistar a primeira vaga, aprender as manhas para conseguir uma vaga no exterior e ter uma boa entrevista barra portfólio. Plano de carreira é um tópico sensível, né? Porque aí depende da empresa. Geralmente não depende tanto de você assim. Tem empresas que têm plano de carreira, tem empresas que não têm. Por exemplo, na empresa que eu tô agora tem plano de carreira, é bem estruturado, bem bacana. Segmentação da área dev, mesma coisa. Tenta se achar algo que você gosta, achar algo para você se pautar, algo para você seguir mesmo. Essa questão de que todo dia aparece algo que você não conhecia anteriormente. Se for em questão de área, depois que você achar a sua área, tipo, foca nela, né? Mas em questão da sua área mesmo, quando aparecem várias coisas, cara, não é questão de você ter que aprender tudo, mas você precisa pelo menos saber, às vezes, minimamente o que aquilo é, né? Então, tipo, sei lá, beleza, eu sei que pandas dá para tratar dados pequenos, ali entre aspas. Para dados grandes, eu sei que eu uso PySpark, mas, sei lá, de um tempo para cá a galera fala muito do Polars, né? A biblioteca do Polars, que realmente ela tem mais desempenho que o Pandas e tal. E aí, sei Polars? Não, mas eu sei o que é, né? Então, tipo, às vezes é interessante você pelo menos, se você também for tentar aprender tudo, você vai ficar louco da cabeça, né? Então é interessante você pelo menos ter essa noção de saber o que é, né? Saber qual a aplicabilidade daquilo e para que aquilo vai influenciar na sua área, né? Mas realmente isso é um fato, né? Tipo, realmente você tem que estar bem atualizado nos contextos diários, né? E aí, e também junto a aprender a conquistar a primeira vaga, aprender as manhas para conseguir vaga no exterior. Cara, vaga no exterior realmente não tem segredo. Inglês muito bom. Quer uma vaga no exterior, inglês muito bom. Então, tipo, as vagas no exterior realmente pagam mais, pagam bem, até porque, sei lá, eles contratam, que chama Latam, né? Que é a América do Sul. Eles contratam qualquer dev por aqui por preço de banana e pra gente é, tipo, muita grana, né? Sei lá, eles pagam US$ 2.000, tipo, porra, na mentalidade dos caras lá, estão pagando macaco pra comer banana, né? E, tipo, pra gente é muita grana. Pra gente é literalmente muita grana pra realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí, os indianos é foda. Aí, e literalmente, cara, é inglês bom. Se você tiver um inglês muito bom, você conseguir conversar com o recrutador, você consegue passar nos processos seletivos. Inclusive, eu tenho até um feedback aqui, eu não sei se eu consigo ver. Ah, cadê? Nossa, velho, com uma porrada de conversa que tem aqui no LinkedIn, né? Eu não sei se foi essa. Não foi, não. Foi essa daqui. Ela entrou em contato, né? A DV é tipo. Pra pesquisar aqui e ver se ainda existe. Existe. Tipo, uma startup da. É um país bem esquisito, né? Tipo, sei lá. País europeu ali bem estranho, né? Mas sei que é uma parada bem massa que eles fazem. Aí ela entrou em contato, tá atrás de um engenheiro de dados, blá blá blá, me candidatei aqui. Ah, disse que estava interessado, mas não tinha não atendia todos os requerimentos, blá blá blá. Acreditava que meu perfil era júnior ainda na época. E se fizesse sentido para ela, a gente podia conversar, né? Ela disse que ela topou, ela disse que a gente podia conversar e tal, não sei o quê. Falei a minha expectativa salarial, 1.500 barra US$ 2.100. Ou seja, vamos botar aqui dólar para real, conversão. Disse, sei lá, vamos botar o mínimo que eu botei que foi 1.500, 1.500, 350. 1530.
que já dava 8 mil, quase 9 mil reais. E assim, ela respondeu amazing, né? Ou seja, se ela respondeu amazing é porque eu disse um preço de banana, né? Provavelmente o mesmo cara fazendo a mesma função que eu, sendo europeu ou sendo gringo, ele ia ganhar o dobro disso aqui, né? Mas pra nós já é muita grana. Aí beleza, marquei com ela, fiz a entrevista com ela, aí passei na entrevista em inglês com ela, conversei tranquilamente com ela, deu certo. Aí. Tananã. Aí que ela dizendo que eu não fui selecionado, blá blá blá. É, Aí quando eu entrei em contato com ela mesmo pra perguntar o porquê, pedir o feedback, ela me disse, né, tipo, cara, porque ela disse em inglês, né? Mas ela disse, cara, tipo, dá pra ver que você consegue entender bem inglês, dá pra ver que você tem domínio da gramática, mas as perguntas mais específicas que eu fiz pra você teve que demorar pra pensar. Tipo, ela literalmente falou isso na minha cara. Você demorou pra expressar, né? Você demorou pra se expressar nas palavras. Aí eu falei, tipo, realmente, em inglês, obviamente. Falei, tipo, realmente eu tenho essa dificuldade. Tem em contextos mais específicos, por eu não praticar inglês, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar, tenho que entender e tenho que formular na minha cabeça o que eu vou falar. Porque eu já penso muito até em português o que eu vou falar, imagina em inglês, né? Ela realmente falou que isso era uma dificuldade, que se eu melhorasse, se eu podia passar em outros processos seletivos em inglês e tal, não sei o quê. Agradecer o feedback, mas é isso. Vaga gringa, inglês muito bom. Não tem pra onde correr. Ah, mas eu, sei lá, pede 5 anos de engenharia de dados, vários outros requisitos. Foda-se, se tu tiver inglês muito bom e o básico ali de tecnologia, tu consegue passar. Porque querendo ou não, a métrica dos gringos lá é meio baixa, né? Tipo, isso é fato. Os devs brasileiros, os caras sabem que tipo, são os melhores do mercado, né? Até porque a gente tem essa mania de ser workaholic, né? E ganhando bem, aí melhor ainda, né? Aproximadamente quantas empresas de tecnologia atuam em todo o Brasil? Cada empresa contrata quantas pessoas em média? Onde geograficamente falando concentra-se as sedes de tais empresas? Essa eu fui atrás só porque eu trabalho com dados, né? Eu achei algumas coisas aqui. Não achei para todas as perguntas, né? Mas aqui é a distribuição geográfica das empresas que trabalham com tecnologia, né, por estado. Obviamente que a maior concentração delas está em São Paulo. A empresa que eu trabalho é de São Paulo também. A maioria das empresas que eu trabalhei é de São Paulo também. Mas tem alguns pontos fortes ali, Minas, Rio Grande do Sul, Ceará também, inclusive. E as menores ali nos estados do norte, né? Acre, Amapá. A distribuição geográfica, a maioria é realmente sudeste, 60%, 10% no nordeste, 10% no centro-oeste, 10% no sul e 10% no norte. Inclusive, o nordeste aqui também tá com centro-oeste e sul, né? É um bom indicador. E essa outra pergunta aqui de cada empresa contrata quantas pessoas em média, essa daqui não deu para achar, né? Perdão para quem fez a pergunta, mas essa ia ser difícil até de responder e precisar. Dicas para atualizar o LinkedIn. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui já no próprio Tecnomídio. Tem aqui nos slides também, vou passar essa. Existe dificuldade de empregabilidade e salário justo para quem está na área de TI, com formação em tecnólogo? Boa pergunta, porque ainda somos desvalorizados por alunos que pretendem entrar nessa área. Pergunta muito boa, interessantíssima. Quando eu entrei em TSI também, que é um tecnólogo, tinha muito esse preconceito também, né? Tipo, muita galera falava, tipo, inclusive, não vou citar a palavra amigos, né? Mas conhecidos meus mesmo, que na época eu tinha como próximos, né? Tipo, eu ouvi muito da galera, tipo, porra, tá fazendo tecnólogo, né? Tá fazendo TSI, tipo, não vai dar em nada, tipo, sabe aquelas piadinhas assim sem graça, né? E beleza, eu escutava, como diz o meme, eu sou um cara tranquilo, né? Só escutava. Mas na minha época, eu vulgo 3, 4 anos atrás, que isso foi em 2017, 2018, realmente tinha muito isso, né? Da galera, tipo, achar que tecnólogo não é curso, né? Que não, por ser um período mais curto ali, não, sei lá, não vai dar em nada, literalmente isso. E realmente tem esse meio que esse preconceitozinho, mas eu acho que de lá para cá já mudou bastante, assim, também, principalmente pelos alunos, né? Porque o curso que tem aqui no IF daqui, pô, é um puta curso, né? Aqui em Currais. É um tecnólogo, mas, cara, dá de 10 a 0 em muito curso, você aprende muita coisa, tem muito conteúdo e é muito difícil. O curso realmente é muito difícil. E quando você tá, depois que você tá formado, cara, pouco interessa se é um tecnólogo, se é uma graduação, se é um mestrado, se é uma pós-graduação. Cara, eu não lembro de uma vez que o recrutador perguntou para mim: seu curso é tecnólogo? Nunca.
Então, sei lá, eu já devo ter feito pelo menos 1000 entrevistas na carreira, né? Pela quantidade de vagas que eu me candidato todo dia. Eu nunca recebi essa pergunta. Se o curso é tecnólogo, eu nunca recebi essa pergunta. E eu também nunca recebi a pergunta de tipo, você fez numa faculdade pública, federal ou particular? Também nunca recebi essa pergunta. Que era uma coisa que eu pensava, né? Tipo, será que eu vou receber esse tipo de pergunta que vai me desqualificar? Nunca recebi essas duas perguntas. Literalmente nunca. E questão de salário justo, cara, esse é um tópico sensível, sensível entre aspas, né? Porque assim, depende muito, né? Depende muito. Tem empresas que pagam bem, tem empresas que pagam mal, isso é normal de acontecer, principalmente para o mesmo faixa etária de cargo, idade ou conhecimento. Isso acontece. E aí é muito questão de empresa mesmo, né? Então, por exemplo, eu entrei na Mutante, que foi como engenheiro de dados, eu entrei como júnior, e para um júnior eu recebia muito bem. Eu basicamente recebia como um pleno, né? Sendo júnior. Então era um salário muito bom. E, tipo, a mesma coisa que, sei lá, você pode entrar numa outra empresa, menor, obviamente, que pode pagar bem menos. Então isso varia muito da empresa, né? Isso depende muito de empresa, de onde a empresa está, qual o cenário atual da empresa, se é uma startup, se é uma empresa mesmo de tecnologia, quantos funcionários tem. Então, querendo ou não, tudo isso impacta, né? Qual a maior e a mais comum dificuldade que uma pessoa que está ingressando no mundo tech pode passar, se tiver como superá-la? Eu acho que você superando a dificuldade de ter que fazer a porra do curso todo dia, que o curso é chato, o curso é difícil. Qualquer curso de tecnologia é difícil, é maçante. Eu acho que você superando isso, a outra coisa mais chata que tem é os nãos, né? Os nãos são desmotivadores, né? Acho que eu consigo ver aqui atualizado também. Aqui, ó, 756 vagas. É um candidato literalmente em toda vaga que eu vejo. Então, tipo, cara, você receber ou não é foda. É difícil. Eu digo por experiência própria, porque quando tava desempregado, eu recebi muitos nãos. Isso são só do LinkedIn, né? Mas tem as que eu fiz pela Gup, tem os processos que eu mandei por e-mail, que eu mandei vários por e-mail, e a maioria foi não, né? Então, tipo, quando você tá querendo a primeira vaga, é desmotivador? É. Mas, cara, não tem jeito. É questão de perseverança, persistência e acreditar que você vai conseguir. Porque se você não acredita em você, quem é que vai acreditar em você, né? Papo de coach, né? E aí, também a questão quando eu fiquei desempregado, ouvi muito não, literalmente foram 4 meses ouvindo não, participando do processo seletivo, achando que ia dar certo, tipo, chegando na última etapa, tipo, aquela mensagem padrão de recrutadora, né? Muito massa ter te conhecido, bacana e tal, mas não passou no processo seletivo, blá blá blá. Então, tipo, dói ouvir isso às vezes quando você precisa muito da vaga, né? Quando você quer aquilo ali, você tá precisando daquilo ali. É frustrante, mas não tem jeito, né, cara? Tipo, tem que passar. Faz parte. O bônus, que é uma parada aqui que eu peguei, que eu posso disponibilizar para vocês esses docs também, que é a questão do currículo, né? Isso aqui foi uma coisa que eu peguei nos cursos da Hashtag Treinamentos. Para quem não conhece, eles fazem uns cursos massas de Excel, Python, SQL, o que você imaginar voltado para dados, geralmente, VBA, enfim, essas coisas obscuras. E aí os cursos são extremamente caros. Literalmente são extremamente caros. Ah, Marcos, você falou até agora que você sempre foi um fodido de grana, né? Como é que você pagou? Telegram pirata, como tudo que eu aprendi nessa vida, né? Ou pela pirataria ou conhecimento livre, né? Acho pesquisando o blog, né? E aí, cara, achei muita coisa no Telegram e eu achei esse que era o currículo matador, né? O nome do curso, né? E aí era justamente pautando sobre currículo, como montar currículo. E como era uma época que eu precisava do primeiro emprego, eu achei massa, peguei, vi todas as aulas e criei meu próprio Docs, como eu faço com tudo na vida. Criei meu próprio Docs com o que eu aprendi, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma dica importante. O currículo não pode ser o mesmo para todas as vagas. Então, tipo, beleza, você cria um modelo base de currículo, mas cada vaga pede um requisito diferente, geralmente. Então, você adequa o currículo para a vaga que está pedindo. Então, tipo, sei lá, tem uma vaga lá que pede. Como é a porra do SQL da Microsoft? Microsoft Server, né? Acho que é. E você no seu perfil tem SQL, só tem SQL lá. Pô, já adapta, bota lá Microsoft Server. Você entende Microsoft Server. Então, para cada vaga, tenta adaptar seu currículo ao máximo, né?
Tem um modelo base ali, mas para cada vaga que você vai mandar, dá uma olhada nos requisitos e tenta pautar para aquilo ali, né? Tender para aquilo ali. Para o recrutador bater o olho e pensar, porra, pode crer, tipo, ele realmente está batendo com os requisitos. Questão das fontes, né? Sempre use fontes básicas, Verdana, Arial, Calibre. Inclusive, eu gosto muito dessa fonte aqui, que é a Inter. Gosto muito dela, porque é bem cursiva. Manter o currículo em uma página só. Isso aqui é muito importante. Sempre estude a empresa que você vai fazer a entrevista. Pesquise bem e entenda o negócio. Por quê? Porque a maioria dos candidatos não faz isso. Então, se você faz isso, você tem um diferencial, né? Geralmente, primeiro, toda entrevista, você entra, a recrutadora fala, sei lá, prazer, Marcos, tudo bom? Blá, 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 blá. Já ouviu falar da nossa empresa? Como é que você chegou até a gente? Como é que você conheceu? E aí você responde, né? Tipo, com base no que você pesquisou. Também não vai dar uma resposta de chat GPT, né? Tipo, conheço só pelo LinkedIn, vi o que é que vocês fazem e tal, vi que são uma consultoria, blá, 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 blá. Porque querendo ou não, isso passa interesse, né? Isso mostra interesse e literalmente quase ninguém faz isso. E a estrutura do currículo, né? Nome, idade, descarta isso aqui, ninguém bota idade. Endereço, se a vaga for presencial, telefone, e-mail e descarta foto também. Coisa de foto no currículo é coisa de 1980, né? Tópico 2, opcional resumo. Isso aqui, esse resumo você bota se for vaga de estágio, alguma coisa assim do tipo, né? Que é realmente importante você passar alguma coisa, né? Porque geralmente você realmente não vai ter nenhuma experiência e vaga de estágio às vezes tem essa vibe, né? Gosto de conhecer novas culturas, tenho facilidade para me relacionar com as pessoas, etc. Tópico 3, formação acadêmica. Mas eu não me formei ainda. Beleza, bota lá a faculdade que você está fazendo, o curso que você está fazendo. A previsão de formação, se quiser até além um período, né, que você faz, principalmente se estiver terminando, né? Aqui outra dica que eu vi no curso, são a vaga de estágio, tenta sempre alongar um pouco a data de formatura conforme a vaga, né? Porque tem muita vaga que diz, tipo, previsão de formatura 2025. Aí você pensa, pô, mas eu vou me formar em 2024. Foda-se. Bota lá que você vai formar em 2025. Se for o caso, até atrasa o curso, né? O importante é conseguir a primeira vaga. Tenho sempre isso em mente. Tópico 4, experiências profissionais. Seja ela trabalhos remunerados ou não remunerados. Cara, tipo, cara, ajudei na loja do meu tio lá, sei lá, criei um Excel pra ele. Foda-se, bota no currículo, né? Não é porque você não recebeu por aquilo que não é um trabalho, né? E qualquer experiência é uma experiência, qualquer experiência é válida, né? Então, sempre coloque qualquer coisa, tipo, qualquer experiência que tiver, coloca. Idiomas, conhecimentos, curso, blá blá blá. Vou mostrar meu currículo aqui também. E aqui é uma estrutura de e-mail massa, né, que eu criei também. Se for uma vaga que você precisa enviar e-mail, tem vagas que pedem, o assunto, nome da vaga, tipo, vaga e a descrição da vaga, tipo, sei lá, vaga, engenheiro de dados, sênior, tracinho, seu nome, para o recrutador bater o olho e lembrar dessa informação, né? Deixa eu voltar aqui porque eu tenho uma agonia, eu gosto das coisas do jeito que estava. Para o recrutador bater o olho, ver a vaga que ele mandou, porque obviamente tipo, o recrutador abre várias vagas, então para ele dar trabalho, tá abrindo e-mail por e-mail, tem que achar qual vaga você quer submeter. Então aqui de cara ele já vê o assunto, que é a vaga, mais o seu nome, então ele já decora ali alguma coisa, né? Já tem uma informação. Corpo do e-mail, modelo padrão também, porque prezados, segue em anexo meu CV, currículo, não é comando vermelho, é currículo. Para a candidatura à vaga de nome da vaga, só repetir. Qualquer dúvida, estou à disposição. Currículo, bota o currículo em anexo, bota esse aqui atenciosamente, seu nome, período da faculdade que você está e seu telefone para contato. Simples assim, básico desse jeito. Aí mostrar o currículo aqui que eu uso geralmente é esse aqui. Então, beleza. A estruturazinha que eu tenho aqui. Nome completo, telefone, e-mail, LinkedIn, ferramentas, linguagens e clouds, que eu tenho domínio. Então, Excel, Power BI, Data Studio, Databricks, Airflow, Terraform, Git, SQL, Python, C Sharp, JavaScript, JavaCloud, GCP, AWS e Azure. Experiência profissional, analista, engenheiro, especialista.
Formação acadêmica, redes de computadores, sistemas para internet, engenharia de dados, blá blá blá. Os trabalhos voluntários, líder nas duas comunidades e as certificações. Simples assim. Currículo enxuto, clean, em uma página. E é literalmente isso. Sim, obrigado. LinkedIn, Instagram estão aí, apesar de que a maioria já tem. E aí, quem quiser fazer pergunta, falar alguma coisa, compartilhar conhecimento, compartilhar frustração, sintam-se à vontade. Lembrando também que a maioria tem meu contato lá pelo grupo da Tecno, né? Pelo WhatsApp de lá. Então, cara, se não quer falar aqui, não quer perguntar aqui, manda uma pergunta no meu privado, manda qualquer coisa no meu privado. Tem gente que manda já e sabe que eu respondo com o maior carinho. Então, fiquem à vontade aí. Podem desligar o microfone aí e perguntar se quiserem, ou mandar pergunta pelo chat ou pelo meu WhatsApp. No WhatsApp eu não vou responder agora, não. No WhatsApp eu vou responder só quando der na telha, mas uma hora eu vou responder. Pode falar, meu amigo Gilbert. Opa, olá. Primeiramente, agradecer, né, por esse momento, foi bem legal. Deu para conhecer um pouco aí de como que você faz para conquistar as suas vagas, né? É como você falou, a questão de aplicar currículo tem que virar uma parte da sua rotina, né? Você tem que fazer diariamente, principalmente quando você está no começo, está procurando um primeiro emprego, que é sempre mais difícil. Qualquer pessoa que você pergunte, ela vai dizer o mesmo. O primeiro emprego na área de TI é sempre o mais difícil de você conquistar. Então, é realmente só agradecer mesmo, parabenizar, obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Contar um pouco aqui do meu relato pessoal também. Todas as vagas que eu consegui foi ali, em princípio, no LinkedIn. Hoje eu não sou tão ativo mais, eu parei um pouco o vício de aplicar currículo para vaga, mas, mas é muito importante o que você falou, né? A gente tem que interagir lá no LinkedIn, tem que publicar as coisas. Às vezes a gente pensa, pô, isso aqui é um projeto tão pequeno, não vale a pena postar, não vale a pena compartilhar aqui um curso que eu estou fazendo porque é muito básico, mas tudo isso faz diferença, como a gente também falou aqui no chat. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É. E você tem que pensar, Camarão que dorme é onda leva. isso aí, pô. É bem papo de coach, mas no fim funciona. Outra coisa, você tem que lembrar que essa questão de LinkedIn, existem muitos processos para você conseguir encontrar um profissional. Alguns são humanos e outros não. Então, existem ferramentas que são feitas para que os recrutadores consigam buscar profissionais dentro do LinkedIn. E aí existem algumas características em comum que as pessoas que conseguem vagas através do LinkedIn possuem para, né, para ter sucesso. Algumas delas, as palavras-chave ali na sua descrição, como você também mostrou. Acho que são uma das coisas mais importantes. Porque na hora que o cara coloca o script dele para procurar profissionais no LinkedIn, ele procura primeiro aqueles que têm as palavras-chave dizendo o que ele faz. É mais fácil para o script entender. Então, se Marcos tem lá as palavras-chave dele, engenheiro de dados, pandas, Python, para um script, que geralmente é quem faz a primeira análise, é muito mais fácil entender qual é a especialidade de Marcos. Se você tem o seu LinkedIn, mas não descreve muito bem o que você faz enquanto profissional, quais as tecnologias que você conhece, muito provavelmente ele não vai passar nem na primeira triagem, que às vezes nem é feito por humano, é por script mesmo. Então, a minha dica, né, complementando tudo que você falou, otimizar o seu perfil para que ele fique indexável. Coloca as palavras-chave. É isso mesmo. Perfeito. Isso aí, usar o algoritmo ao seu favor. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos aproveitar como ainda está aqui.
E se não, a gente vai sextar, né? É verdade. Não, tem 4 minutos aí, né? No meu relógio aqui são 8h56. Até 9 horas, se ninguém tiver dúvida, encerro com todo mundo aqui. Desculpa, na resenha do Arrocha. Depois você lembra de compartilhar a gravação, Marcos. Quando você fizer o upload, lembra de colocar no grupo. Beleza, eu vou. Eita.